Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz o cadastro de usuários utilizando o serviço de autenticação do Supabase. Na aula passada a gente criou o layout da tela de login, o layout da tela de cadastro e também já configuramos aqui a nossa tela principal, que é a tela Home. Já fizemos toda a implementação, de navegação e tudo mais. Toda a parte da carcaça da nossa aplicação, o layout, já foi criado. Agora a gente vai começar a fazer o cadastro de usuários. Quando eu clicar aqui não tem conta, eu vou entrar na tela de cadastro. Para cadastrar, a gente vai utilizar aqui o e-mail e a senha. Vamos utilizar o método tradicional, que é o cadastro com e-mail e senha. Vamos acessar aqui o Supabase no painel do seu projeto, aplicativo de teste. Aqui em Users tem um usuário que foi criado. Eu já mostrei o teste de cadastro aqui. Eu vou excluir, vou clicar com o botão direito, Delete User, Delete. A gente vai cadastrar pela aplicação. E a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ativar o provedor de autenticação. Então você vai vir aqui em Providers, descer um pouquinho mais e aqui você consegue ver o Auth Providers, que são os provedores de autenticação. Tem vários aqui, telefone, você consegue utilizar a Apple, e-mail e senha, que é o padrão que a gente vai utilizar aqui. Você pode usar o Discord, o Facebook, o GitHub, o Figma, o Google, a Twitch, o Twitter, o Spotify e por aí vai. Cada provedor desse daqui, para você utilizar, você precisa vir aqui e habilitar. Todos eles estão desativados. O e-mail e senha, que é o que a gente vai usar, ele já vem por padrão ativado. Se não tiver ativado, você clica aqui em cima, vai aparecer essas opções aqui. Você vai vir aqui na primeira opção, Enable Email Provider. Se tiver desabilitado, é só você habilitar e clicar aqui em Save. Você também pode habilitar o Secure Email Change. Já deixa habilitado para manter uma segurança maior. Nesse caso, eu vou fechar. Vamos voltar aqui na aplicação e vamos ficar só com a tela de cadastro. Vamos vir aqui no projeto, Kotlin e Java, acessar o pacote principal. Vamos acessar o Data Source, o Supabase. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro método, que é o método de cadastro. Dentro da classe eu vou criar uma função suspensa. Por que uma função suspensa e não uma função normal? A gente está trabalhando com um back-end as service, com back-end. Todas essas tarefas são tarefas assíncronas, elas trabalham em tempo real. A comunicação com o meu servidor é de maneira direta. Então eu preciso criar uma função suspensa que vai ser executado dentro de uma thread paralela. Aqui no Android, você tem a thread principal, que é a UI thread. Essa UI thread, que é o processo principal ali do Android, é responsável por definir o clique do botão, animações na tela, interface, tudo que é visual, todo tipo de ação que vai atualizar a tela do usuário, a gente trabalha na UI thread. Essa UI thread vem por padrão. Por padrão, só existe ela. Só que toda vez que eu quero me comunicar com o servidor, tanto banco de dados quanto a autenticação, qualquer operação que vai ser fora do escopo da minha aplicação, geralmente essas tarefas são assíncronas. Eu preciso abrir uma thread paralela. Essa thread paralela não é a UI thread. Essa thread paralela eu posso criar várias. Em uma thread que eu crio na minha aplicação, eu posso simplesmente fazer uma chamada no banco de dados. Numa outra thread, eu consigo fazer requisição HTTP. Numa outra thread, eu consigo fazer a autenticação, o cadastro de usuários. Cada thread dessa vai ser responsável por uma tarefa assíncrona e específica. Nesse caso, para abrir uma nova thread, a gente utiliza o Kotlin Coroutines. Então eu preciso criar aqui uma variável aqui na minha tela de register que vai ser o scope. Eu vou criar aqui o scope, recebe o remember coroutine, esse aqui, remember coroutine scope. Aqui eu vou abrir e fechar parêntese. Se eu colocar o mouse aqui em cima de scope, scope é do tipo coroutine scope, ou seja, Kotlin Coroutines. Através do Kotlin Coroutines, eu consigo facilmente abrir um novo processo em paralelo, uma nova thread em paralelo para fazer execuções de tarefas assíncronas. Então é isso que a gente precisa. Então por isso que eu vou criar aqui uma função suspensa, que é esse suspend fun. Essa função eu vou chamar aqui de signup. Ou seja, se inscrever. Eu vou criar uma conta.
esse vai ser o método de criar uma conta, sign up. E para criar uma conta, nesse tipo de método de login, que é e-mail e senha, eu preciso do quê para cadastrar uma conta? Eu preciso do e-mail do usuário e a senha do usuário. Aqui no construtor do método, eu vou passar como parâmetro o e-mail e a senha que a gente vai receber aqui da nossa tela de cadastro. Então, nesse caso, eu quero o e-mail do usuário, então eu vou chamar aqui de user e-mail, vai ser do tipo string, e eu quero a senha, então eu vou colocar aqui user password. User password, que é do tipo string. Eu também vou precisar retornar alguma mensagem aqui para o front-end da minha aplicação. Toda vez que tiver algum erro ou o cadastro der algum problema, eu preciso mandar, tanto do meu back-end quanto de maneira local, uma mensagem aqui para o usuário para ele saber se o cadastro foi feito com sucesso, se deu algum erro, se precisa preencher a senha, se precisa preencher o e-mail. A gente precisa retornar alguma mensagem. Para retornar uma mensagem aqui, existe várias formas. Eu vou usar uma função anônima. Eu vou criar aqui uma variável chamada de message, mensagem, né, que vai receber aqui uma função anônima dentro de parênteses. Eu vou especificar aqui que é uma string e também vou passar aqui boolean, ou seja, a gente vai definir aqui o state, né, o estado dessa mensagem. Se for falso, é mensagem de erro. Se for verdadeiro, quer dizer que o cadastro foi um sucesso. Aqui eu vou colocar a nossa arrow e aqui não vai retornar nada. Vou colocar aqui unit. Então eu tenho uma função anônima, onde eu vou ter o texto da mensagem e o estado dessa mensagem, né? Se é mensagem de erro ou mensagem de sucesso. Vamos controlar isso através do boolean. E a primeira verificação que eu vou fazer, vou usar aqui uma estrutura de decisão if, eu vou verificar se o campo de e-mail e o campo de senha estão preenchidos. Eu só posso fazer o cadastro do usuário se o e-mail e a senha estiverem preenchidos. Então eu quero garantir isso na aplicação. Para garantir, eu vou fazer essa verificação se o user e-mail e o user password estão preenchidos, que é o que o usuário vai mandar através da caixa de texto. Eu vou passar aqui meu user e-mail, vou usar a função isEmpty, ou seja, se o e-mail estiver vazio ou vou usar o operador lógico ou o user password estiver vazio, vou usar aqui o isEmpty, a gente vai retornar uma mensagem de erro, falando para ele preencher todos os campos. Eu vou retornar a mensagem através da função anônima message. Então, eu vou passar aqui message, vou abrir e fechar parêntese, ele espera o parâmetro 1, que é uma string, e o parâmetro 2, que é um boolean. Vou abrir aspas duplas, vou passar a mensagem aqui, né? Preencha todos os campos, vírgula, e vou passar o parâmetro 2, que é um boolean. Como a mensagem é uma mensagem de erro, eu vou passar como falso. Acabamos de fazer aqui a nossa primeira verificação. Se o e-mail estiver preenchido e a senha estiver preenchida, aí nesse caso vai cair aqui no else. A gente vai fazer o cadastro utilizando as funções lá do Supabase. Mas antes, vamos testar isso daqui. Vamos vir aqui em Register. Eu preciso iniciar a minha classe Supabase aqui em Register, né? Instanciar o meu objeto. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de Supabase. Recebe Supabase, com letra maiúscula aqui, ó. Supabase. Essa classe aqui. Eu vou abrir e fechar parêntese. E eu vou fazer isso aonde? Quando eu clicar no botão de cadastrar. Quando eu preencher o e-mail e a senha e clicar no botão de cadastrar, aí sim a gente vai fazer toda essa verificação até verificar o cadastro. Então aqui dentro do botão de cadastrar, a gente vai abrir uma thread paralela através do Kotlin Coroutines, porque essa função é uma função suspensa. Então aqui dentro, eu vou pegar minha variável scope.launch, esse segundo aqui, ó, launching, eu vou colocar aqui, ó, dispatchers.io para abrir uma thread paralela. E aqui eu vou abrir e fechar chave. Beleza. Acabei de abrir uma thread paralela e aqui dentro eu vou passar o meu Supabase, ponto, e eu vou pegar o método signup, um método para a gente poder se inscrever, criar uma conta, cadastrar. O método criar uma conta espera o user e-mail e o user password. E também vai retornar para nós aqui uma mensagem e o seu estado. Eu vou passar o e-mail que o usuário está digitando aqui na caixa de texto
Então, vou passar o e-mail para cá, vou passar aqui o parâmetro user e-mail, espera o nosso e-mail que foi digitado, vírgula. O próximo é o user password, é uma string também. Eu vou passar o password que o usuário está digitando, a senha que o usuário está digitando. Vou passar aqui o password, vírgula, e aqui a gente vai retornar a nossa mensagem. Então, eu vou passar aqui, ó, message. Como é uma função anônima, eu vou abrir e fechar chaves e vai retornar aqui 2 parâmetros que eu posso renomear. O primeiro é a mensagem. Eu vou chamar aqui de ms, de mensagem, vírgula, e aqui eu vou chamar de state. E aqui eu vou colocar uma arrow. Beleza, esse aqui vai ser o estado da mensagem, né? E aqui vai ser a mensagem do servidor. Para a gente pegar a mensagem do servidor, né, da função suspensa, eu também preciso criar aqui um texto para receber essas mensagens. Então, embaixo aqui do botão, eu vou criar aqui uma função composable de text. Vou colocar aqui text. Aqui eu posso definir também um font size, tamanho da fonte 18 SP. E eu vou definir aqui um padding através do modifier. Vou colocar aqui, ó, um modifier do compose. E vou definir aqui, primeiramente, um fill max width. Vai pegar toda a largura da tela, certo? A mensagem vai pegar toda a largura. E eu vou definir um padding geral de 20 dps, um espaçamento. Eu preciso criar o state dessa mensagem aqui. Então aqui eu vou dar um Ctrl D, vou criar aqui message. Tá vazio, né? Vamos passar para cá, message. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Se o state for verdadeiro, quer dizer que foi um sucesso no cadastro. Nesse caso, vamos passar para o nosso state message a mensagem que vem do servidor. Ó, essa aqui é a mensagem que vem do servidor. Correto? E esse é o estado da mensagem. Então, se o estado da mensagem for verdadeiro, ó, se o estado da mensagem for verdadeiro, a gente vai passar para o nosso state message para atualizar aqui o texto. Na parte inferior, a gente vai atualizar o texto com uma mensagem de sucesso que a gente vai estar enviando aqui. Beleza. Se não, quer dizer que é falso. Então, nesse caso, vai pegar tudo que for falso, vai cair no else. Então, a nossa mensagem vai receber o MS, né? As mensagens do servidor que forem falsas. Vamos fazer esse teste aí, vamos executar. Vamos ver como é que tá. Então, vamos lá. Não tem conta, cadastre-se. Se eu não digitar nada aqui, ó, e clicar em cadastrar, preencha todos os campos. Se eu preencher o e-mail, mas não preencher a senha, continua dando erro, tá bom? Então tá funcionando perfeitamente. O que eu quero fazer? Eu quero deixar esse texto aqui, ó, centralizado. Eu posso colocar aqui, ó, um text alignment. Esse text alignment espera um text alignment. Então aqui eu vou passar text alignment. Vou passar center. Vou centralizar. Os textos vão ficar centralizados. E aí, pessoal, a gente vai começar a fazer o cadastro. Deixa ele executar ali, né? Beleza, só colocar aqui para a gente ver, né? Tranquilo, cadastrar, tranquilo. E aí o que acontece? Além de você colocar dentro de uma função suspensa e abrir em uma thread paralela todas essas tarefas assíncronas de servidor, é interessante você colocar todo esse if aqui dentro de um try-catch. O try-catch ele garante que se acontecer alguma coisa, não retornar nada do servidor, ou acontecer alguma coisa que vai quebrar a aplicação, o try-catch não deixa quebrar. Ele garante isso. E ele vai sempre tentar fazer uma requisição, vai sempre tentar enviar os dados, e se alguma coisa de errado acontecer, ele não vai deixar a aplicação quebrar. Então aqui dentro do try, né, eu vou colocar try, depois cat, aqui eu vou passar um e, que é do tipo exception, só para a gente poder concluir. E eu vou colocar todo esse if aqui, ó, você vai selecionar tudo, Ctrl X, colocar dentro do try.
E aqui a gente vai fazer toda a validação. Tudo que for erro vai ficar no catch. Então sempre, quando você for trabalhar com requisição, com qualquer back-end as service, se possível, né, não é obrigatório, mas nesse caso é muito importante fazer isso no Supabase, colocar o try catch. No caso do Supabase é muito essencial. Se o e-mail não estiver vazio e a senha não estiver vazia, automaticamente a gente vai cair no else e vai fazer o cadastro. Para fazer o cadastro, eu já tenho aqui a variável auth, que pega, né, o serviço de autenticação do Supabase. Então, nesse caso, eu vou fazer o cadastro. Vou pegar aqui, ó, auth, ponto, e já está aqui, ó, sign up. Sign in é para fazer o login, sign up with é para fazer o cadastro. Então, a gente vai se inscrever com qual provedor? Que é o provedor que a gente ativou. Então, eu vou passar aqui o provedor de e-mail. É esse primeiro aqui, ó, Supabase Auth Providers. Tem que ser esse aqui, ó, Providers. Esse amarelinho aqui. Coloquei esse, vou abrir, fechar chaves, e aqui a gente precisa passar o e-mail. Eu vou passar aqui, e-mail, recebe o e-mail que eu estou passando aqui, né, no construtor do método, o e-mail que o usuário digitou, user e-mail, e a gente vai passar também a senha, password, que é o user password. Aqui eu vou tirar essa vírgula. Já estamos passando o e-mail e a senha para fazer o cadastro no Supabase. A partir do momento que o cadastro for feito, esse daqui é feito em 1 segundo, a gente precisa retornar uma mensagem de sucesso. Eu só vou retornar depois que o cadastro for feito. Para retornar, aqui ó, no fechamento, eu vou utilizar o ponto run. Eu vou executar aqui ó, um bloco de código. Depois que ele cadastrar, eu vou passar aqui a minha função anônima, mostrando aqui cadastro realizado com sucesso. E aqui eu vou passar o estado da mensagem, vai ser verdadeiro. Aí quando cair aqui, ó, ele vai fazer aquela verificação. Se o estado da mensagem for verdadeiro, tá chegando verdadeiro aqui, eu vou passar para o meu state a mensagem que vem do servidor. Nesse caso, é uma mensagem de sucesso, cadastro realizado com sucesso. E aí vai mostrar aqui na nossa mensagem, né? Na parte inferior. Basicamente é isso. É isso que você precisa para poder fazer o cadastro no Supabase. Vamos executar e vamos fazer o teste. Vamos criar uma conta aqui. Bom, se eu não digitar nada, né? Ó, clicar em cadastrar. Inclusive, vou atualizar aqui. Ó, você pode vir aqui em Authentication, no serviço de autenticação e Users. Se você clicar aqui em Refresh, não vai ter nada. Eu vou colocar aqui um e-mail. marcos@gmail.com. Se eu clicar em cadastrar, ele não vai cadastrar. Para cadastrar uma conta aqui no Supabase, eu preciso ter uma senha de pelo menos 6 caracteres. Esse aqui é o mínimo que vem configurado. Você pode mudar isso, a gente vai ver isso mais para frente, você pode mudar também as configurações. Se eu colocar uma senha de 5 caracteres aqui, ó, coloquei 5, e tentar cadastrar, não vai dar certo, ó. Não vai cadastrar. Eu cliquei lá. Vou dar um refresh aqui, ó. Não cadastrou. Então precisa ser 6 caracteres. Vou colocar mais um aqui. Clicar em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Já retornou para nós aqui a mensagem. Agora sim, se eu vim aqui em refresh, a gente consegue ver aqui o e-mail que foi cadastrado, marcos@gmail.com, o provedor, que é o provedor de e-mail. Se tivesse usado outro provedor, ia mostrar aqui provedor do Google, provedor do Facebook e assim por diante. O UID do usuário, que é o identificador único dele. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o identificador único. É isso daqui que garante se ele está autenticado ou não. Cada usuário tem o seu identificador único para garantir a autenticação dele. E a senha não é gravada aqui, por questões de segurança. Vamos tentar cadastrar outro e-mail aqui. Vou deixar a mesma senha, só que eu vou colocar aqui, ó, Maria123. Cadastrar, né? Nesse caso já vai estar aqui a mensagem, né? Mas aí já cadastrou, ó. Aí olha que interessante, ó. Eu cliquei para cadastrar e deu um erro, ó. Não foi, tá vendo? Não cadastrou o segundo. O que acontece? Por questão de segurança mesmo, né? Ele vai te dar um tempo aí, ó. Se eu vim aqui em Providers, a gente tem aqui esse confirme e-mail. Enquanto esse confirme e-mail estiver habilitado, é um usuário por vez que vai conseguir cadastrar na nossa aplicação. É uma questão de segurança aqui. Para a gente poder testar mais cadastro, eu vou tirar, vou salvar aqui. E aí eu vou conseguir cadastrar muito mais usuários a qualquer momento, no tempo que eu quiser aqui. Mas para aplicação em produção, pode deixar marcado isso daqui.
Porque ele não vai deixar criar vários usuários assim de uma vez só. Se eu voltar aqui em Users, agora eu vou tentar, ó, não vai cadastrar, tá? Eu vou tentar cadastrar a Maria. Cadastro realizado com sucesso, tá vendo? É o confirme e-mail. Consigo cadastrar vários aqui, ó. Se eu colocar agora João, ó, vou colocar João aqui, ó, João 123, clicar em cadastrar, ele vai cadastrar. Então aqui ele vai cadastrar vários, beleza? Quando eu não quiser que cadastre mais vários, a gente vai habilitar aqui o confirme e-mails. Aí você pode traduzir isso daqui, ó. Vem aqui no Google Tradutor e coloca: os usuários precisarão confirmar seu endereço de e-mail antes de fazer login pela primeira vez. Então, enquanto eu não fizer o login na aplicação, eu não posso cadastrar mais ninguém. Quando eu desabilito isso daqui, eu não sou obrigado a fazer o login, eu posso cadastrar quantos usuários eu quiser. Aquilo ali já é uma pequena segurança. Tá? Você já mantém isso daqui. Tem várias outras seguranças, mas isso daqui permite a gente desabilitar. Só que como eu estou fazendo o teste, é justamente por isso, tá? Agora eu vou travar isso aqui, né? Posso deixar desabilitado, depois a gente pode habilitar, mas só para você entender, tá? Então nessa aula você aprendeu a fazer o cadastro de usuários. Na próxima aula a gente vai continuar. Espero vocês na próxima aula.